Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação. Comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, a Advocacia Geral da União criou um grupo especial para tentar reparar os danos causados aos aposentados pelas fraudes no INSS. O objetivo com a medida é tentar recuperar os valores que foram descontados de aposentados e pensões de forma irregular para as chamadas associações. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram ontem essa operação chamada Sem Desconto, que revelou os desvios, ou melhor, que os desvios, podem chegar a mais de 6 bilhões de reais entre 2019 e 2024. O escândalo acabou derrubando Eduardo Costa, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, indicado pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, que é do PDT, além de outros nomes da cúpula do Instituto. Para todo mundo ficar na mesma página e eu tentar trocar em miúdos essa história toda, Eduardo, são aqueles descontinhos que vem ali de 20, 30, 40 reais na conta do aposentado, quando ele vai receber já está lá, sem que ele deixasse, sem que ele pedisse, mas de alguma forma ou de outra descontavam. E agora, pelo menos a operação está indicando isso, que tinha gente do INSS envolvido na história. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô, Júlio, quanto mais o tempo passa, a gente sente a necessidade de encarar as coisas com certa normalidade, ou pelo menos não sofrer para não morrer cedo, mais indignado a gente fica, né? Esta é mais uma daquelas que a gente sente no peito, ou melhor, na boca do estômago, que é onde estão as emoções. Agora, a Advocacia Geral da União diz que vai lutar para reaver o dinheiro dos aposentados. Agora, a Controladoria Geral da União diz que ajudou e que apurou tudo. Agora, a Polícia Federal diz que está apurando tudo. Onde estava essa gente desde 2019? Ô, Júnior, não tem uma semana na Rádio Tatiaia que a gente não fala desses golpes. Eu falo toda terça-feira aqui com o doutor Juliades Viana. Não tem uma semana. Um mês atrás eu trouxe o doutor Marcelo Barroso, que é grande advogado previdencialista. Ele numerou 7 golpes. E depois dessa retirada indevida do dinheiro, da conta dos pobres, aposentados brasileiros que ganham a mixaria, já vieram outros golpes. Tem, por exemplo, uma central de reembolso que liga toda hora. Ela vai te conduzindo para dizer que você tem um dinheiro para devolver, até que eles te pedem para você fazer a identificação essa facial. Que aí eles vão arrumar mais um golpe, que vão tomar um dinheiro emprestado do seu nome. Onde estava essa gente? Agora o Lula demitiu o presidente do INSS, mas e o Carlos Lupe, chefe dele? O Carlos Lupe, que está na política há 41 anos, dos seus 68, que desde que Brizola morreu, tomou conta do PDT, é um daqueles donos do Congresso, sabe, os donos, os caras que mandam nessa democracia de chantagem que vivemos. Onde estava o irmão do presidente Lula, o Frei Chico, que é o número 2 de uma dessas associações investigadas? São 11 instituições que estavam metendo a mão no bolso do trabalhador. O que me dizem do ministro da Previdência do Bolsonaro, José Carlos Oliveira, porque isso tudo começou em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. O José Carlos Oliveira, ministro da Previdência do Bolsonaro, é funcionário do INSS. Meu Deus do céu, como é que esperam 6 anos, Júnior, para me dizer que roubaram 6 bi de quem passa fome, só? E parece que está tudo normal. Sabe? Tem uma palavra que minha mãe não gostava que eu falava, então eu não vou falar a palavra, vou falar assim, a falta de graça, pronto, falar assim, a falta de graça sobre o Brasil. Quanto mais eu acredito naquela brincadeira que seria muito cômica se não fosse trágica, que Deus botou terremoto num lugar, botou maremoto no outro, e aqui botou um povo. Que povo? Júnior, sabe por que essas coisas demoram a ser investigadas? Porque, por exemplo, o Lula botou no Ministério das Comunicações um médico ficha suja da Paraíba. Depois que não tinha mais gente, tirou. Convidou outro. O cara falou, ok, obrigado, Pedro, não sei o quê. Ele avaliou uma semana e voltou. Até isso nunca aconteceu. Não quero ministério, não. Sabe por quê? Chefia 58 colegas de bancada do União Brasil. E é mais interessante do ponto de vista do dinheiro, da verba, do fundo partidário, ficar na Câmara. Aí agora nomearam um que vem da Eletrobras, que é técnico, pode até ser, mas ele não será nem ministro do governo, nem ministro do Lula, e nem ministro da União, será ministro do Alcolumbre. Então, Júnior, sabe, não, é de arder
é de arder. Gente, brasileiros, por favor, exerçam a sua posição ideológica, tenham suas preferências partidárias, mas esqueçam esse negócio de esquerda, direita, esquerda, porque desde 1500 isso aqui é uma esculhambação. E como dizia o saudoso Ricardo Boechat, a educação brasileira é a saúde brasileira é uma, mas a classe política brasileira ganha disparado em termos de ruindade, maldade e mau-caratismo. O William Travassos, enfim, o que a Polícia Federal tá dizendo é que estavam metendo a mão no bolso do aposentado. Bom dia. Muito bom dia, Júnior Moreira. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Bom dia, bancada. Eu entrevistei várias vezes o Stefanuto aqui no Itatiaia agora, na Rádio Itatiaia, na sexta-feira. Nós tínhamos um quadro chamado INSS no ar. Pois bem, esse tema, nós recebemos uma denúncia de um ouvinte dizendo que tinha percebido um desconto e ele não tinha autorizado aquilo. Eu mandei para o INSS e quem participou comigo no quadro INSS no ar foi o diretor substituto de benefícios do INSS, o Giovanni Spiker, que também foi afastado no dia 27/7 de 2024. E eles falaram justamente, ele apresentou aqui as opções, orientando como o aposentado tinha que fazer, né, no momento que ele identifica aquilo, o prazo que é para excluir, o mecanismo de denúncia e como o INSS estava trabalhando para poder enfrentar isso. Só quero lembrar o seguinte, esses 6 bilhões de reais é no período de 2019 e 2024. Só que ontem, durante a coletiva, o Lewandowski, ministro, junto com o PF, falou o seguinte, olha, isso aí vem desde 2016, mas o que a gente percebeu? Que a partir de 2022, durante a gestão do Bolsonaro, o INSS alterou as regras, permitindo descontos de mensalidades associativas na folha de benefícios. Esse desconto só é permitido se o beneficiário do INSS tiver autorização prévia e formalizada por meio de um contrato de adesão. Para excluir um desconto, o beneficiário pode solicitar o serviço e excluir mensalidade. Ou seja, a história é mais antiga. E o que eu vejo nisso, nesse jogo todo, Edu, que assim, os funcionários foram afastados, o Lula mandou demitir o Stefanuto, até porque o Lula não quer nem nada associado à corrupção com o governo dele, porque a desaprovação ontem, segundo pesquisa do Paraná, bateu 57,4%, é a maior desaprovação do governo Lula. Ele automaticamente afasta, exclui o presidente do INSS. O que nós precisamos saber, e isso não fica claro nesse momento da investigação, porque o próprio Lewandowski fala que é o início da investigação, se esses servidores que foram afastados, eles recebiam dinheiro dessas instituições. Porque existia uma sacanagem ali, sim, mas quem é quem? Para onde iria o dinheiro? Quem ia receber? E quem estava sendo beneficiado? E aí a gente tem que puxar todos esses anos para justamente identificar se tem gente do governo Bolsonaro, se tem gente do governo Lula e quem estava na sacanagem se beneficiando por isso. Agora, fato é que ao longo dos anos chegou a 2 bilhões de reais, cara. As empresas foram aumentando de 2016 para cá os seus faturamentos a cada ano porque eles descobriram que era um bom negócio. Então, assim, o dinheiro deveria voltar automaticamente corrigido para o aposentado. Isso é fato. Agora, quem estava na pilantragem, a investigação ainda vai apontar, porque pode ter até gente para além do presidente do INSS, sem querer pré-julgar ninguém, até mesmo quem indicou ele, né? Ô, Júlio, só para acrescentar, Carlos Lupe foi ministro do segundo governo Lula. Quando a Dilma assumiu, o manteve. Em 2011, teve que demiti-lo por desvio de recursos públicos. Então o cara, o infeliz que em 2011... foi afastado, Júnior, por desviar recursos públicos, volta ministro em 2023. A gente está esperando o quê? Ô Rita Mundinha, muito dinheiro desviado, hein? Bom dia. Pois é, Júnior, que tragédia esse Brasil, né? Isso é um esquema, né? É um esquema montado, como a gente viu, esse esquema, ele ultrapassa os partidos. Então, o que acontece? Vem desde 2016. E cadê as auditorias internas? Onde andam as fiscalizações internas? Então é um esquema que do órgão e que quem entra é chamado a receber algum.
Então, é uma coisa, como a gente teve o mensalão, o petrolão, agora nós temos o aposentão. Então, é um esquema montado, infiltrado dentro do órgão e que quem entra participa. Então, a gente tem que saber realmente lá dentro como que funciona lá dentro. Então tem que fazer uma limpa em todos os cargos de chefia relacionados ao tema, porque é um desconto que, inclusive, para que você conceda esse desconto, você tem que autorizar, assinar esse contrato aí que o William falou, você tem que aderir, então precisa de uma assinatura. Então isso envolve, inclusive, o meu INSS que está dentro do gov.br. Então é um esquema muito parrudo, porque nós estamos falando de assinaturas digitais. Agora, o que eu penso? O meu dinheiro que foi descontado durante a minha vida, né? E que estava eu achando que estava bem guardado na minha casa, no meu governo, ele é transferido de uma forma irregular. Então, o governo tem toda a culpa, os governos. Então, não interessa quem era presidente, se esquerda, se direita. Então, o governo tem que devolver esse dinheiro para o aposentado. E tem que identificar, punir e devolver. Porque se existe uma vítima em tudo isso, é o aposentado. Agora, um absurdo é você vir de 2016 a 2025 com o esquema funcionando e aumentando o faturamento. Então, se o esquema funcionava e aumentava o faturamento, acredito eu que ele ia envolvendo cada vez mais instituições que apresentam os seus contratos, as suas finalidades para análise do próprio Ministério. Quem aceita essas associações é o Ministério. Quem tem a obrigação de fiscalizá-las é o Ministério, é o governo. Então, primeira coisa, que o dinheiro seja devolvido integralmente e corrigido aos aposentados. E que o governo dê seu jeito de fazer uma fiscalização, uma devassa, uma auditoria interna e punir e apresentar os culpados. Porque isso é um esquema. Um esquema que aí não tem partido. E é isso que o povo não entende. Não tem direita nem esquerda. Tem quem rouba e tem quem faz pela sociedade. E aí, Marcelo da Fonseca, bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos de conversa, bom dia a todos os ouvintes. Ô, Júnior, a palavra que define, né, todo esse esquema que a gente viu surgir à tona ontem é covardia. Eu acho que é uma covardia tanto dos envolvidos, né, que roubaram o dinheiro, como de vários governos que vão deixando isso acontecer, empurrando com a barriga. Eu acho que a gente sabe muito bem que o verdadeiro assédio, né, principalmente que a categoria dos aposentados sofre, seja de empresas de telemarketing, né, todo tipo de empresa que tenta vender, tenta dar um golpe usando redes sociais, usando mensagem de celular, e a gente sabe que isso acontece. A gente vê isso acontecer de forma recorrente, às vezes muda uma forma ou outra, mas não é estancado, não é parado, e ninguém tenta resolver isso. Eu acho que eu fico pensando tanto que o impacto, né, desse valor de 30, 40, 50 reais mensais, né, para um aposentado, o tanto que isso pode representar em aperto financeiro, né, na dificuldade de comprar remédio, na dificuldade de ajudar a família, né, o tanto de aposentado que hoje, né, acaba sendo o pilar dos lares. Então, assim, é uma covardia muito grande e não dá mais para empurrar com a barriga esse problema. Tá na hora do governo passar uma limpa no INSS. O Eduardo lembrou muito bem. O Carlos Lupe, em 2011, quando ele saiu do governo, foi demitido do governo Dilma, foi uma faxina que o governo estava fazendo nos ministérios, junto com outros 8 ministérios. Então, a gente vê isso acontecer em 2011, ele foi muito questionado, né? Depois conseguiu reverter tudo na justiça e volta ao poder, volta a assumir um ministério tão importante quanto o da Previdência Social, e parece que o Brasil volta a ver os episódios voltarem a acontecer como se nada tivesse acontecido no passado. É muito triste, e o meu sentimento, Eduardo, eu acho que você resumiu muito bem, é de indignação mesmo com o que a gente está vivendo. Agora, gente, segundo o relatório do CGU, 97% dos beneficiários entrevistados não autorizaram o desconto, que era o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Além disso, a CGU identificou que 70% das 29 entidades analisadas não entregaram a documentação completa ao INSS. Mas são 29 instituições atuando.
debaixo das barbas do governo. Bom negócio, Alguém precisa controlar a controladoria. Ela não vem bancar bacana agora não, porque demorou 6 anos. Ô, WT, você percebe que às vezes esse público, não aposentado, essa vítima, ele tem nenhuma forma de se defender? Porque às vezes ele nem tá sabendo se ele tá autorizando ou não, porque é bombardeado com ligação de telemarketing, é bombardeado com e-mail, é bombardeado com mensagem fraudulenta. Então, assim, a vítima nesse caso, ela fica muitas vezes indefesa. Ô, Marcelo, eu adoro quando vem o Lupe com aquela cara larga dele. Atenção vocês que ficam falando, fulano é comunista, comunista. Esse é da Internacional Socialista, esse você pode chamar de comunista. Ele com aquela cara larga dele, ontem, Júnior, ele estava dizendo o seguinte: eu vou recomendar de novo que o aposentado entre no meu INSS e faça lá o bloqueio do desconto. Ô, Júnior, eu não sou DataQuest, eu não sou Data Resende. Fala uma coisa pra você. 80% dos aposentados brasileiros que ganham o salário mínimo não sabem estar naquele meu INSS. Se entra, não sabe operar aquilo. E ó, a mensalidade... Perdão. Ô, gente, quem aceita as instituições, as associações, é o Ministério. Então, quem tem que fiscalizar a documentação e admiti-las e permitir, quem permite o desconto é o Ministério, que encaminha para a data prévia já desconta. E fazer auditoria. O esquemão está dentro da casa, dentro da casa. Você está sendo roubado dentro da sua casa. E essa mensalidade... A Rita lembrou, senhor, o INSS desse tamanho não pode funcionar sem auditoria, não. Não, e essa mensalidade, né, a mensalidade associativa, enfim, ela podia chegar a R$ 81,57. A gente tá falando por aposentadoria, né? Por aposentadoria. Tem noção disso? Multiplica isso por 40 milhões. Nossa, mano. E aí, dentro disso, de tentar quebrar os descontos, chegaram várias mensagens aqui. Eu quero ler uma só do amigo Robson aqui. Ele falou: ó, sobre esses descontos aí, Júnior, minha mãe tinha esse desconto. E o beneficiário tinha que fazer um caminho absurdo no aplicativo do meu INSS para bloquear. É o que o Eduardo falou. Você está pedindo para um idoso, 70 anos, que não tem contato com a internet, para fazer um caminho absurdo. Ou seja, é para não conseguir mesmo, né? E aí, além disso tudo, você tinha de ligar para a associação que você nem sabia que existia, que estava roubando seu dinheiro, para assim tentar conseguir bloquear. E muitas vezes a pessoa não conseguia. Ele falou: foi uma luta para cancelar isso na aposentadoria da minha mãe. Foi uma luta mesmo. E eu imagino tanto de gente tá passando por isso agora. É muito triste. No meu esforço para me melhorar enquanto ser humano, eu já estou conseguindo não desejar mal para os outros. Mas eu ainda não consegui aceitar, compreender que quando a pessoa se dá mal e ela merece, que eu não fico feliz, eu fico, sabe? E eu quero desrespeitar todos os ensinamentos familiares e cristãos para dizer que quem rouba de um aposentado do INSS desse país, vai chegar a hora que vai queimar nas profundezas dos infernos, Júnior. 10 segundinhos para fechar. Eu sei que tá acabando, mas só para fazer um registro. Quem permite roubar tem que ir pro inferno duas vezes. Ô, Júnior, só fazer um registro aqui bem rapidinho, que depois de 5 dias enchendo muito o saco do governo de Minas, mandando mensagem pra Secretaria de Governo, pra Secretaria de Fazenda. Cadê a transparência? A pergunta era essa. Depois de reclamar muito aqui, ontem o governo Zema mandou pra gente a explicação, o valor do corte que ele determinou na semana passada. O corte vai ser de 1 bilhão e 100 milhões e vai afetar todas as secretarias, 0,8% do orçamento. Demorou, mas antes tarde do que mais tarde ainda, né, governador? Marcelo da Fonseca tá pautando a cidade administrativa. E os servidores do Legislativo e do Judiciário vão receber o reajuste também aprovado pela Assembleia. Ponto final no Conversa de Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim.